olhos, não é bem visto. É um lugar onde vai nos tirar da nossa zona de conforto. Deus nunca vai nos chamar de um lugar que nós estamos se sentindo bem para querer colocar num lugar um pouco melhor. Deus vai tirar nós da zona de conforto da onde nós estamos. Que Ele apareça.
que um dos 7 filhos que veio por primeiro seria o escolhido, porque Samuel olhou para a estatura, para a formosura, mas o que eu quero te dizer nesta noite é que o nosso Senhor, Ele não olha com o olhar humano, Ele não olha da maneira que eu e você olhamos, mas Ele olha para um coração contrito e arrependido. Então, irmãos, o que eu quero dizer nesta noite para você é: não se importe com quem está ao teu lado, não se
Senhor. Amém. E abra já sua Bíblia comigo em Salmo. Salmo 1. Salmo número 1. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está na casa. Pode ter certeza disso. Você não veio aqui nessa noite em vão. Se você veio aqui nessa noite, porque o Senhor marcou o encontro para contigo. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Ninguém pegou, pois será, vou ler de novo, vou ler o número 3 ali, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Dizendo nesta noite para você que você vai prosperar. Eu estou dizendo nesta noite, se você viver na lei do Senhor, você vai prosperar. Se você meditar de dia e de noite, você vai prosperar. A sua vida espiritual e a sua vida material também. Quero chamar aqui Diácono Montanha, eu com oração. Paz ao Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar, agradecemos a Deus. Papai Celestial, damos graças a Jesus uma vez mais. Aleluia, o Senhor reuniu o teu povo. Papai, nessa casa de oração para junto ao Senhor. Papai, para nós celebrar junto a tua presença. Abençoa o presidente, Senhor, cada um que deixou o seu lar e veio nesse lugar específico. Papai, que é uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que muda a história de vida deste lugar. Pai, nós queremos no poder da tua palavra, nós queremos no sobrenatural. Abençoa o rendimento, Senhor, manda bem no segundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor uma Bíblia de uma paz, Senhor. Amém. Vamos tomar assento, irmãos, adorando ao Senhor. Que bom que você veio nessa noite para junto nós adorarmos o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com ele na cabeça. E no dia 196 da nossa carta cristã. Amém? Glória a Deus. Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. Uma alegre sombra remove as alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte.
vai estar aqui passando os avisos concernente à obra do Senhor, né, irmãos? Amanhã inicia-se lá na sede, né? Já começa hoje, na verdade, dia 23, né? Então hoje se inicia lá a conferência missionária. Vai estar pregando aí o pastor, acho que é o pastor Silvio lá do Japão, e também o pastor Osiel Gomes, né? Já é muito conhecido aí nas redes sociais lá do Maranhão, né? Então os irmãos aí, né, que puderem estar participando, né? Temos aí a convocação principalmente da liderança, né, dos obreiros, puderem estar participando lá na sede da Rua São Paulo, irmãos. Então é amanhã e terça-feira, se eu não me engano, terça-feira também a gente vai estar ali vendo com o nosso pastor para nós podemos ficar aqui na terça-feira orando aqui, mas se ele tiver que convocar, a gente vai colocar no grupo da igreja ali para os irmãos também estarem participando na terça-feira. A gente vai estar olhando bem ali, né? Mas amanhã, tem certeza, né, toda a liderança aí se esforçar um pouquinho para nós estarmos lá na sede da Rua São Paulo, né, para estar ali participando da conferência missionária, né, irmãos? O pastor Silvio, né, está lá no Japão já há 20 alguns anos, já há 23 anos, pregando a palavra do Senhor. No Nepal, no Japão, também tem vários lugares que ele está por ali naquela região, sempre ali, pregando a palavra do Senhor, é missionário, né, enviado aí pela igreja, sustentado pelo Departamento da Missão e Esperança. Aquele carnezinho que você contribui todo mês, com 50, com 30, com 10, com 20, né? Está indo lá para o pastor ajudar o missionário, sustentar ele lá no campo, lá onde ele está ministrando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, os irmãos que puderem estar fazendo um esforço, estar participando, né? Que o Senhor possa recompensar a cada um. Terça-feira, serviço de oração, masculino e feminino, que nem eu disse, né? Nós vamos ver se o pastor libera para nós termos aqui o nosso ciclo de oração, né? Daí a gente vai estar anunciando aí, então, aí no grupo da igreja aí, amém? Glória a Deus. Quarta-feira, nosso culto da vitória vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor, pastor, né? O pastor Rogério, né? Que ele já tinha agendado já 2 vezes, e porque ele tinha que fazer uma agenda daqui, lá no Emaús, no Canto do Rio, então ficou marcado para quarta agora, dia 25, acho que é, dia 26, acho que vai ser, 26, vai ser, então agora na próxima quarta-feira, o pastor Rogério vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui na congregação. O pastor Rogério subiu há pouco tempo aí o setor e vai estar aí ministrando a palavra do Senhor para conhecer os irmãos da igreja. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira, nossa escola bíblica, né? E assim por diante, os departamentos, né, de adolescente e jovem na sexta-feira, e os demais trabalhos aí concernente à obra do Senhor. E no domingo tem o culto da família com a participação do departamento Filhos da Graça também aqui na congregação. Amém, irmãos? Glória a Deus. São esses aí os avisos concernente à obra do Senhor, né? Nos dá a honra aí, irmãos, com a sua visita. Irmã Margarida, irmã Erondina, os irmãos vão levantando a mão aí, irmã Margarida, irmã Erondina, família ali, né? Todos os irmãos que estão aqui, está aqui do lado da irmã Márcia, aqui, os irmãos aí, Deus abençoe, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Tamires, o seu esposo, né, o Jean, é isso, né? Deus abençoe, se você vem no nosso meio também, glória a Deus, aleluia. O seu Dico também, né? Deus abençoe, esposa da irmã Terezinha, está o Luiz ali, que é o genro do irmão ali também, irmão Dico, Deus abençoe também, sempre se vê no nosso meio, amém? Glória a Deus, irmãos. Nem a gente já falou, a gente está sempre orando ali, né? A irmã Terezinha, ela está lá internada, eu não sei agora como é que está a situação dela agora, porque eu fui segunda passada, e a gente dessa semana agora para cá, a gente não soube, mas a gente vai procurar saber notícia aí, a gente está orando, continua orando, né? Pelos nossos irmãos aí que estão, né, necessitados de oração, amém? Que Deus abençoe, obrigado, irmão, pela presença de vocês, pela visita de vocês, sinta-se bem no nosso meio, amém? Aqui é a casa do Senhor, aqui, aleluia, nós damos glória a Deus, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, aleluia. Nesse momento, o grupo vai estar aqui, alguém visitando essa noite, deixa eu olhar aqui, se eu não marcar aqui, eu não me esqueço. A Erondina, lá de Vitoruna, né, irmã? Erondina, Deus abençoe, irmã Erondina, glória a Deus, aleluia. Vamos colocar em pé nesse momento, vamos sair do nosso lugar. Nós estamos muito aconchegadinhos ali, sentadinho, bonitinho,
Aleluia, o Micael também, neto da irmã Santa, veio lá de Guabiruba também, para estar aí conosco, Deus abençoe. Também aí, né, tenha confessado Jesus, tenha aceitado Jesus também aí, nesses dias aí. Glória a Deus, aleluia, o nome do Senhor está sendo glorificado em tudo isso, amém? Deus toca ali, Deus abençoe, sempre se vê no nosso meio, glória a Deus, aleluia. Então sai do teu lugar, meu irmão, cumprimente teu irmão, aleluia, dê um abraço nele, aleluia, fica para ele que bom que você vem. Deus tem uma palavra no coração nessa noite, aleluia, Deus vai falar com cada um. Louvando o nome do Senhor, aleluia, nesse momento, amém? Glória. Santa aí, né, irmãos, 88 anos aí, adorando o nome do Senhor, né? Um exemplo para nós aí, aleluia, glória a Deus, que é aí na congregação, amém? Irmã Miriam, irmão Leomar, uma oportunidade para adorar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, você vai adorando, irmãos, aleluia, que o Senhor está nesse lugar, amém? Deus tem algo preparado para nós nessa noite, amém? Glória a Deus, somente vai adorando, vai glorificando, exaltando o nome do Senhor, amém? Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Para cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai. Deus da glória. Aleluia, glória. Louvado seja o Santo nome do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus soberano. Se a porta para você está fechada e às vezes pensas que não tem mais solução, irmão, Jesus não te deixa sozinho. Na hora certa vai te estender a mão. Você diz pra mim, não tem mais jeito. A provação chegou pra me fazer sofrer.
Irmão, você está sendo provado, porque Jesus tem bênção para te entregar. Eu vejo algo novo em sua vida, um horizonte aberto em sua frente está. Pare de chorar, escute agora. Jesus me enviou para falar com você. A enfermidade vai embora. Quem tem promessa não pode morrer. Ele vai abrir caminho para não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando o crente da vitória se levanta lá da glória, está quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Ele vai abrir caminho para não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando o crente da vitória se levanta lá da glória, está quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder, Ele vai abrir caminho para não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando o crente da vitória se levanta lá da glória, está quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Ele vai abrir caminho para não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando o crente da vitória se levanta lá da glória, está quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Momento bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui as crianças que vão estar indo para a salinha. Glória a Deus. Minhas crianças aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos orar aqui pelos meninos que vão estar indo ali para essa linha, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos para cá. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, que estão os pequeninos na tua casa, Senhor. Meu Deus, agora, principalmente, eles estarão indo ali, Senhor, para essa linha. Pai, não para, Senhor, para um momento de distração, mas para ouvir a tua palavra, Senhor, de uma maneira, Senhor, que eles compreendam melhor, Senhor, a tua palavra. Pai, quando eles crescerem, ó Pai, eles não vêm esquecer, Senhor, daquilo, Senhor, que eles estão sendo ensinados, que é, Senhor, obedecer a tua palavra, Senhor. Meu Deus, usa a tua filha, Senhor, com graça, com poder, com ousadia, ali, Senhor, para ensinar os pequeninos, Senhor. Aleluia, Senhor, e que o teu nome venha ser adorado, Senhor, glorificado, porque aqui nós vemos, Senhor, futuros pastores, Senhor, obreiros. Aleluia, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e abençoamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, irmãos, eu queria chamar a banda que vai estar louvando o nome do Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe oferta, né? Oferte com alegria na casa do Senhor. Se você não trouxe o dinheiro, quer fazer o Pix, também tem ali o QR Code, mas manda o comprovante para nós podermos ressarcir lá na sede. Amém? Mas, aleluia, pega em mão a sua oferta, você que trouxe os dízimos, está a tesoureira ali também, né? Aleluia, aquilo que é do Senhor, não é nosso. Aleluia, o Senhor te deu saúde, te deu, né? Aleluia, e saúde para você estar trabalhando. Então,
Abençoe a obra dos filhos, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Queria aqui pedir para o João Marcos também orar aqui. Pode ficar aí mesmo, vou levar o microfone. Se hora da igreja. Amém. Os irmãos que terão abertura. Amém. Oramos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, através das nossas ofertas, Pai. Nossos dízimos, Senhor Jesus, que venha, Senhor, para a tua obra, Senhor Jesus, para o bom andamento da tua obra, Pai. Porque essa obra não pode parar, Senhor, e tem muitos, Senhor Jesus, irmãos que dependem da nossa oferta, dos nossos dízimos, Senhor, aqueles irmãos ainda que não conhecemos, Senhor, mas que faz parte da nossa família. Por isso eu te peço, Senhor, abençoe, Senhor, abre o céu, Senhor, na vida de cada irmão que vai ofertar e dizimar, Senhor Jesus, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu todo louvor. Amém. Aleluia. Irmãos, nesse momento, adorando as suas ofertas e a banda adorando o Senhor. Posso até
Senhor nessa noite. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo 1 a seguir. Aleluia. O livro do início, do começo, escrito, provavelmente escrito por Moisés. Aleluia. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento adorando ao Senhor. Aleluia. Ali, irmãos, na palavra do Senhor, conta a história de muitos homens que obedeceram, e alguns que também no meio obedeceram, e no meio aconteceu alguma situação. Aleluia. Mas aqui nós vemos sobre a história e o chamado de Abraão. Abraão, ele morava numa terra junto com a sua família, junto com seu pai. E como alguns já sabem, que Abraão, o pai de Abraão, ele era fabricante de esculturas. Aleluia. Ele fazia imagens de madeira, de pedra. Só que eu não quero me atentar ao pai de Abraão, quero me atentar aqui ao chamado de Abraão, que Deus chamou Abraão. Quando nós recebemos de Deus um chamado, o Senhor geralmente Ele vai nos chamar para um lugar que aos nossos olhos não é bem visto. É um lugar onde vai nos tirar da nossa zona de conforto. Deus nunca vai nos chamar de um lugar que nós estamos se sentindo bem para querer colocar num lugar um pouco melhor. Deus vai tirar nós da zona de conforto, da onde que nós estamos, porque através dessa maneira Ele vai nos trabalhar nas nossas vidas, porque todos nós precisamos ser trabalhados em alguma área. Tem áreas que nós somos mais bem sucedidos que em algumas outras áreas, tem área que nós precisamos melhorar. E o Senhor queria usar Abraão nas suas mãos para que vidas fossem abençoadas através dele. Só que quando Abraão recebeu o chamado do Senhor, o Senhor não falou para ele: olha, porque quando nós somos convidados para ir, olha, como eu morava, vou dizer assim, eu morava no Paraná, e uns 3 meses antes eu tinha conhecido Deus que morava. Ele falou assim: olha, vou para caminhar uma hora para
para cá, está muito bom para cá, assim, assim, assim. Só que eu recebi, quando ele me falou uma localização. Ó, é em Blumenau. Aí você vai no GPS, ele vai mostrar toda a cidade e tal, assim, assim, vai mostrar as atrações turísticas, vai mostrar os bairros, se você quiser. Mas não, Abraão, ele recebeu um chamado. E Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não deixou dito aonde que era, não deixou uma localização, um endereço, nada. Ele apenas pediu para Abraão sair. E Abraão saiu da casa do seu pai quando ele tinha 75 anos de idade. Não era mais uma criança, não era mais um jovem, já era um senhor, já a sua esposa, seu sobrinho Ló, com a família dele, e saiu para uma terra onde Deus ia mostrar para ele. E de fato a história dos grandes heróis da fé começa quase sempre com um ponto de ruptura, ou seja, um convite para o desconhecido. Sendo assim, o chamado de Deus raramente acontece em meio ao conforto. Quando Deus chama nós, Ele não quer chamar nós para nós ficarmos num cantinho bem bonitinho, arrumadinho. Deus chama nós para algo diferente, que vai tirar nós da zona de conforto, assim como eu disse. Quando eu tinha já meus, vamos dizer, há 18 anos atrás, quando eu cheguei em Blumenau, eu não queria ficar só no meu cantinho, né, bem lá no meu cantinho, eu queria sentar lá no último banco, bem quietinho. Mas Deus tinha um chamado na minha vida, eu sabia disso. Só que às vezes a gente quer ficar quietinho no cantinho ali, e todos nós temos um chamado, só que nós queremos ficar, não, deixa eu no meu cantinho, eu estou bem quieto aqui. Mas não. O pastor falou: olha, irmão, eu tenho algo para te fazer, você quer? Eu falei assim: olha, pastor, eu estou aí para ajudar. Ele falou assim: olha, tem o departamento de criança para você cuidar. Eu até me assustei, não. Eu falei assim: geralmente ia mexer assim, ó, ajuda no coração dos irmãos, lição, discipulado, que é um departamento que é mais que homens mais ou menos ocupam, geralmente, não sempre, mas geralmente é. Agora não, colocou o quê? Cuidar de criança, que é um departamento onde mais as irmãs que cuidam, as adolescentes que gostam de fazer isso, jovens. Aí eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que começar a buscar o Senhor me dá sabedoria. Como é que eu tinha 2 em casa, já estava ficando careca, nem ficava mais de cabelo em pé, porque careca já não dava conta direito dos 2, como é que eu vou cuidar do departamento de criança? Senhor me dá sabedoria. E o Senhor foi me dando graça. Fiquei uns 3 anos à frente do departamento. Aleluia. Por quê? Porque Deus, irmãos, quando Deus tem um chamado para você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça. É algo para moldar você, para moldar nós em alguma área. Em alguma área Deus quer nos mudar. E Deus chamou, né? E pelo contrário, que Deus não nos leva para uma área de conforto, Ele geralmente inicia com um chamado para deixar
algo familiar para trás. Porque quando eu cheguei em Blumenau, eu tinha deixado toda a minha família, minha esposa tinha deixado toda a família dela lá no Paraná. Algo que não acontecia, era muito difícil de acontecer, se separar da minha mãe. Estava todo dia lá na mãe, 2, 3 vezes na casa da mãe, que era pertinho, né? Aleluia. Ela também, de vez em quando, toda semana ela estava lá na casa da mãe dela, ia lá abraçar, e daí nós saímos de lá. Foi um momento difícil, foi, mas tinha que acontecer para que Deus viesse trabalhar nas nossas vidas. É algo que a gente, na visão nossa, nós não entendemos, mas o Senhor tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um. Consequentemente, Deus o chama para uma aventura que definiria não apenas seu futuro, mas além disso, o de toda a humanidade, começando pela obediência para fora de sua segurança. Através da obediência de Abraão, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a voz do Senhor, não só ele foi abençoado, que é considerado o pai da fé, mas toda a humanidade, porque ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos nós fomos alcançados, porque nós também somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão. Aleluia. Saindo da introdução, o primeiro ponto que eu queria falar é 3 coisas que nós precisamos, que Abraão teve que deixar, na verdade. Abraão teve que deixar. Primeira coisa que ele teve que deixar foi a terra. Deus falou assim: ó, sai da tua terra. Isso significa que ele tinha que abandonar o quê? A sua estabilidade econômica. Ele vivia ali, ele tinha sustento para a sua família, ele tirava ali daquela terra. Aí Deus falou: vai, sai da tua terra. A primeira coisa que ele teve que abandonar foi a estabilidade econômica que ele tinha. Ele sobrevivia naquilo ali, ele vai para onde? Para o deserto, que ele tem no deserto. Mas ele obedeceu a voz do Senhor. Porque quem fez esse chamado foi o Senhor. O Senhor deixou. E ele estava crendo que Deus ia sustentar ele. O segundo ponto, Deus, que ele tinha que deixar, eram os seus parentes. O que quer dizer isso? Era renunciar à sua rede de proteção social. E quando nós estamos perto da família, e nem nós tínhamos, na era pequenininha, qualquer coisinha, a minha mãe precisava de qualquer coisinha, a mãe ia lá, ajudava, o filho ajudava e tal, precisava de qualquer coisa, a família estava tudo perto para ajudar e tal. Um estava ali, um estava ali, tudo se cuidando, porque família é assim, um cuida do outro. Aí, o que Deus faz? Sai da parentela. Quando nós viemos embora para cá, alguns irmãos saíram da sua parentela, alguns irmãos, o Senhor Antônio, quando nós saímos longe da nossa família, não tem, precisou de qualquer coisinha, não tem ninguém para ajudar, não ser nós mesmos. Tem que se recorrer a nós mesmos, porque é difícil. Precisava, às vezes, fazer qualquer coisinha, não tinha, não tem quem cuida do filho, não tem quem faz isso, quem faz aquilo, às vezes tem os filhos, às vezes que está naquela situação que você precisa de alguma ajuda e não tem. Aleluia, e a família, esse era um dos pontos. Ele tinha que sair do meio dos seus parentes e ir para algum lugar que Deus tinha chamado ele. Outro ponto que ele tinha que deixar era o seu pai. Quando fala que ele tinha que deixar o seu pai, sai da casa do teu pai, ele tinha que abrir mão da sua herança e do seu nome, chamando para uma dependência total
dele, ele não ia mais poder depender da ajuda do pai, dos bens do pai, que a herança dele era passava de pai para filho, e ele ia perder a herança dele e o nome, porque ele ia ficar na dependência do Senhor. Aleluia. Mas tudo isso por causa de um chamado. E quando nós obedecemos o chamado, muitas vezes parece loucura. O lugar que eu ouvi a gente falar pela televisão, mas vindo do nada, do lugar que a gente estava, a vida estava até estabilizada financeiramente, mas ir para um lugar com a família, só com as caixas de roupa, umas coisinhas, né, no meio da bugiganga que nem do outro. Mas viemos obedecendo o chamado. Assim, Abraão saiu obedecendo o chamado. Ele só saiu, pegou os camelinhos dele ali, os servos dele ali, e partiu do deserto, errante, sem saber para onde que ir. Porque ele vai para uma terra que eu te mostrei ali. O que foi isso, irmão? Ele usou a fé dele. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Que ele usou a fé, ele acreditou no chamado de Deus na vida dele. O segundo tópico que eu queria falar aqui, irmãos, é um chamado para crer. O destino que Deus apresentou a Abraão era um mistério. Deus falou assim: vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não recebeu um mapa, não recebeu um GPS, um endereço. Em vez disso, recebeu apenas uma promessa da parte do Senhor. Por isso, Abraão precisou crer no que não via. Ele não sabia que cidade que era essa. Ele não sabia que cidade que era essa, que lugar que era esse. Só vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando nós obedecemos o chamado, não sabemos aqui o que nós vamos encontrar. Nós só sabemos que nós temos que seguir à frente. E Deus, no meio da nossa caminhada, Ele vai nos mostrando, vai nos direcionando. Só que para isso nós temos que dar tempo. Porque às vezes a gente está aqui para orientar. E às vezes tem pessoas, assim como eu já disse esses dias atrás, que no começo da nossa caminhada nós ficávamos perdidos. Sim, qual que é o meu chamado? O que eu vou fazer? Eu queria fazer de tudo. Primeiro eu comecei a tocar acordeão, porque eu gostava de música. Comecei a tocar acordeão, não deu certo. Aí fui para o violão, não deu certo. Aí vai para a bateria, pega a guitarra, pega isso, pega aquilo, não dá certo nenhum. Quando eu me acertei, foi com um tuba, que é um de sopro, de baixo, grandão, bom, e vai. Quando eu consegui me adaptar a um instrumento musical, aí o Senhor falou assim: não, chega. Porque eu queria achava que o meu chamado era aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu me sentia bem. Deus falou assim: não é isso, não é isso que eu quero para você. Deus faz virar uma viravolta na minha vida e eu vim para cá. E às vezes no meio da nossa caminhada nós queremos saber o que nós precisamos. Porque no começo da minha caminhada não era só na música, eu também fiz teologia, porque achava que eu ia pregar, né? Que eu ia ser aquele pregador igual o Gilmar Santos, que nem diz o outro aqui agora, o Marcos Cristiano. Prega, né? Estudava, buscava, é bom buscar conhecimento, aprender a palavra do Senhor, estudar a Bíblia. Estudava a Bíblia, irmãos. Quando se fazia uma pergunta da Bíblia, eu ficava às vezes até umas 3 horas da manhã procurando até achar a resposta. Porque eu queria conhecer, eu queria saber. Eu não ficava quieto enquanto eu não achava a resposta.
Só que uma coisa que eu não achava era a resposta do meu chamado. Eu não queria saber o que era. Mas daí eu me envolvi em tudo. Queria fazer isso, queria fazer aquele outro, entendeu? Daí virava aquela misturança que eu não sabia o que era. Porque não tinha ninguém para me orientar. Aí, até que viemos ao Blumenau e o Senhor começou a nos direcionar. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Aleluia. E não sei ainda até onde que Deus falou. Mas nós estamos obedecendo só o que Ele vai colocando nas nossas mãos. Nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo. Até o dia que Ele vier nos buscar. Nós não sabemos até onde que nós vamos. Não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui. Nós já estamos 2 anos e meio aqui na congregação do Gladel. Não sabemos. Aleluia. Porque nós estamos na mão do Senhor. Aleluia. E Abraão, ele peregrinou, irmãos, pelo deserto, mas crendo num chamado. Isso é fé. Aleluia. Eu não sei o que Deus tem me chamado. Qual o chamado do Senhor tem para você? Mas Ele te chamou para algo. Eu lembro que eles, quem já sua mão no arado já pôs. Constante precisação. Tem uma palavra que diz, uma palavra do Senhor diz que aquele que pôs a mão no arado não pode voltar atrás. Aleluia. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. E o Senhor nos chamou no momento em que nós confessamos a Ele como nosso único e Salvador. Deus colocou algo nas nossas mãos para nós fazer. Aleluia. Existe um chamado para cada um. Deus colocou talentos na mão de cada um dos irmãos. Tem umas que Deus colocou talentos para trabalhar com criança, e é uma bênção, e gosto, nem passa com amor. Tem outros irmãos que é lá quietinho, escondido, parece que ninguém vê, mas está lá nos bastidores, ajudando, abençoando, orando, clamando, e às vezes ninguém vê. Assim como aquele menino com 5 pães e 2 peixes, que alimentou uma multidão com o que ele tinha levado para ele naquele dia. Era para ele comer aquele dia. O alimento era para ele. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Imagina, quando aquela multidão estava, quando Jesus estava todo ali, Jesus falou assim: olha, preciso alimentar essa multidão. Mas eu vou dispersar eles tudo com fome aí. Vai lá, vê se daí os discípulos disseram: Senhor, não tem nada. Não tem nada de comércio aberto mais, na hora dessa não tem mais. Aí Jesus falou assim: o que nós temos aí então para comer? Só não tem nada além de 2 peixinhos que o menino tem aí. 2 peixinhos e 5 pães. Então é esse mesmo que eu vou usar. Nem o nome desse menino é citado na Bíblia. Aleluia. Mas Deus usou ele para abençoar, para que uma multidão fosse alimentada. Aleluia. Aleluia. E às vezes, irmãos, muitas vezes não precisa mais aparecer. Aleluia. O importante é que quando nós não aparecemos, nós sabemos que nós estamos recebendo do Senhor a recompensa. O dia que nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber do Senhor a nossa recompensa. Aleluia. E Abraão seguiu esse chamado com um propósito, que era chegar no lugar que o Senhor havia de mostrar. Passou por tantas situações, até que quando ele já estava ali com quase 100 anos, Deus novamente fala com ele que ia dar um filho para ele. Mas só que o problema é que a sua esposa era estéril, era avançada de idade. Os irmãos já sabem da história.
ser, então vai ter que dar. Com a escrava vai lá, com a serva, e vai lá e tem um filho com ela. Então. Só que quando Deus promete, se Deus prometeu para mim, a minha família também vai se fazer parte. Quem que é a minha família? A minha esposa, os meus filhos, também são abrangidos com essa palavra, com essa mensagem. Todos nós vamos usufruir. Toda a minha família vai usufruir quando Deus faz uma promessa. Aleluia. Deus prometeu para minha esposa que ela ia ser mulher, esposa de um pastor? Não. Deus prometeu que dar um esposo para ela. Para mim, Deus falou que ia me usar como um pastor. Isso há 30 anos atrás. Numa casa de chão batido, lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Não tinha 6 meses de crente, tinha uns 3 meses, eu era novo convertido. E Deus usou uma moça para falar comigo, falou: meu irmão, Deus me mostra que um dia você vai ser pastor. No começo eu não entendia, só amém, glória a Deus. Não entendia, né, recém-convertido. E fiquei com aquela palavra no coração. Hoje a palavra está se cumprindo. Aleluia. Porque no meio disso tudo, para acontecer tudo isso, tem um monte de situação que vai acontecer em nossas vidas, que às vezes nós começamos a indagar: Senhor, quando será? Quando vai acontecer? Isso que o Senhor tem nos falado e tem mostrado. Porque às vezes a ansiedade toma conta da nossa vida, que nós queremos as coisas aceleradas. Eu imagino, porque se eu colocar algo ali no micro-ondas, eu coloco meu café e esquentar 1 minuto e 20. De manhã cedo, eu faço uma xícara de café e coloco esquentar com leite gelado, coloco esquentar 1 minuto e 20. Mas quando dá 1 minuto, irmão, já fico ali na porta do micro-ondas querendo desligar. Eu já fico ali ansioso, querendo: quando é que vai dar? Quando é que vai dar os minutos? E fico ali contando. Às vezes, quando falta 5 segundos, 2 segundos, eu já tiro lá, desligo e já. Porque é a pressa, as coisas, queremos as coisas para já. Ai, que senão eu vou me atrasar, senão eu vou perder o ônibus, senão eu vou perder o horário. É assim, irmãos. Só que Deus, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. No tempo certo, Ele vai trabalhando, Ele vai dando graça, Ele vai nos dando força, Ele vai nos mostrando, assim como para Abraão. Aleluia. Aí, Abraão tem um filho com a serva dele, e passa um tempo ainda. E Deus, o menino já estava grande já. Aí Deus fala com Abraão: não, é contigo o negócio, é com a tua esposa, é com Sara. Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho. E ela viu. Mas só que chegou no tempo certo, ela deu a luz. E teve aqueles 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac cresceu, casou-se com Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E depois, naquela luta dele com o anjo no Val de Jaboque, aleluia, ele teve o nome mudado para Israel. E Israel teve 12 filhos. Um deles chamado José, aleluia, que foi governador lá no Egito, e do Egito a sua família toda, eram 70 pessoas, foram morar no Egito, e passou-se 430 anos, e Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, para seguir um caminho para a terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão lá atrás. Tudo tinha um propósito, irmãos. Abraão não entrou na terra prometida, mas a sua
sua descendência, por causa da obediência ao chamado do Senhor. Aleluia. E às vezes nós temos que obedecer um chamado. E às vezes aquele chamado não vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida dos meus filhos, dos meus netos. Aleluia. Mas só que nós temos que obedecer o chamado, ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Queria que você colocasse em pé nessa noite. Aleluia. Eita, glória a Deus. Qual é o teu chamado, irmãos, que Deus colocou no teu coração? Essa é uma pergunta para você se responder a si mesmo. Deus não nos chamou, irmãos, para nós ficar sentadinho, quietinho, só dando glória a Deus, sentadinho ali bonitinho. Deus chamou cada um de nós para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Porque se nós olharmos na Escritura, Deus sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Davi estava onde, irmãos? Cuidando de ovelhas, lá no campo. Amós, o profeta, estava o quê? Estava cuidando dos bois, estava lavrando com bois. Eliseu também. Aleluia. Gideão estava fazendo o que, irmão? Ele estava malhando trigo. Aleluia. Estavam ocupados fazendo alguma coisa, nunca estavam parados sem fazer nada. Eles estavam fazendo algo. E Deus deu um chamado para cada um. Aleluia. De nós. Deus não nos chamou para nós ficar parados, só esperando, só para receber e pronto. Deus nos chamou para nós espalharmos. Nós somos despenseiros da graça de Deus. Nós temos que espalhar aquilo que nós recebemos, nós temos que espalhar. Aleluia. Abençoar as pessoas que estão perto de nós. Aleluia. É para isso que Deus chamou cada um de nós. Aleluia. E às vezes nós achamos, eu falo isso porque às vezes, também às vezes acontece com nós, e não ficar só sentadinho aqui, bonitinho, só olhando os irmãos ali, dando glória a Deus, fazendo as coisas, os obreiros trabalhando, e eu ficar bem sentadinho aqui, não, irmãos. Raramente você vai me ver quietinho ali. Às vezes eu estou quieto ali, mas na minha cabeça está aqui funcionando, trabalhando, pensando em como fazer assim. Aleluia. Que você venha, irmãos, dar ouvido ao chamado do Senhor. Assim como Abraão, naquele lugar difícil, lá em Arã, aleluia, na terra dos caldeus, aleluia, mas ele ouviu a voz do Senhor e saiu, mesmo que ele não sabia para onde ele ia, mas ele foi, porque ele sabia, aleluia, que Deus tinha chamado e Deus era fiel para cumprir. Aleluia. E Deus tem te chamado para algo. Se você ainda não entendeu o teu chamado, também pode vir aqui. Aleluia. Eu queria orar por você. Aleluia. Eu queria orar por cada um dos irmãos aqui nessa noite. Aleluia. Porque cada um dos irmãos aqui tem um chamado. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu falar do Evangelho, se você é conhecedor do Evangelho. Mas eu queria fazer esse convite. Aleluia. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? É uma pergunta. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o amanhã não pertence a nós. Hoje nós estamos aqui, amanhã, onde passaremos a eternidade, com Deus ou sem Deus. Não existe meio termo, irmão. Eu estar aqui hoje, não. A hora que der, eu venho aqui, amém. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos que diziam, não, amanhã eu vou tomar essa decisão, depois de amanhã. E às vezes Deus dá uma oportunidade para aquela pessoa retornar e ter novamente a oportunidade de aceitar como seu único e suficiente Salvador. A
Bíblia diz que nós devemos confessar com a nossa boca. Se você quiser aceitar Jesus, ou reconciliar, se você está afastado e quer chegar um pouco mais aos pés de Cristo, você tem essa oportunidade nesse momento de se reconciliar com o Senhor. Você tem essa oportunidade nessa noite. Aleluia. O Senhor diz na sua palavra assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, se você quiser, aleluia, nessa noite se reconciliar com o Senhor, fazer um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, nessa noite você tem a sua oportunidade. Aleluia. Aleluia. Mas se você já conhece a palavra e está indeciso ainda sobre o teu chamado, você não sabe qual que é o teu chamado, o Senhor quer te mostrar. Você tem que orar, buscar, pedir entendimento ao Senhor, e o Senhor por certo vai te mostrar. Eu queria orar com você. Pode vir, irmãos. Os irmãos que quiserem, os irmãos enfermos também podem vir, nós vamos orar. Os irmãos que precisam de oração por enfermidade podem vir também, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. O mesmo Jesus que salva é o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma a vida. Aleluia. Ele está no lugar. Quem faz é Ele, não é eu. Eu creio. É o Senhor que faz. E Ele está aqui nessa noite, aleluia, para restaurar vidas. Aleluia. Amandarai, amandarachui. Videko vai ai amandérias. Surianga de Basteia, de Bacantoria, amandegai. Aleluia. Vai orando a igreja, vai orando a igreja. Aleluia. Eu queria pedir para os obreiros descerem e estarem orando. Aleluia. Enquanto isso, o grupo vai adorar o nome do Senhor. Nós estaremos ali orando pelos irmãos. Aleluia. Você
Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa, Senhor, guardar os seus passos. Aleluia. Que onde se colocarem a mão, o Senhor possa prosperar. Amém, meus irmãos? Logo após nós vamos estar aqui, aleluia, comendo um bolo. Vamos primeiro dar a bênção e eu vou falar, tá? Que é algo especial aqui. Amém, irmão? Aleluia. Nós vamos estar aqui então, aleluia, dando um encerramento aqui. Depois nós vamos falar algo que nós separado aqui. Amém? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A oração É a força que move a igreja. estenda essa mão para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Onde eles colocarem a mão, prospera. Onde eles colocarem a planta do pé, ali o Senhor estará ordenando a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. A igreja diz: amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Nós vamos ter uma boa semana, irmãos. Irmãos, temos aí a irmã Santa de aniversário essa semana. É uma surpresa para a irmã Santa. Na quarta-feira dá aniversário. E o neto dela e a família dela, né? Queriam fazer uma surpresa para ela. E vamos chamar a irmã Santa, tá? Pode trazer ela para a cadeira aqui. Ninguém sai de comer um pedaço e voltar, irmão. Aleluia. Vai estar todo igreja, tá? Amém? Se quiser trazer a irmã Santa de cadeira aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós já encerramos então. Mas o Micael quer falar alguma coisa, agradecimento aqui, pode falar também. Boa noite a todos. Um simples agradecimento. Senhor Deus, obrigado por tudo que há na nossa vida, pelos nossos pensamentos, e tenhamos paciência acima de tudo. Eu peço ao Senhor, agradeço acima de tudo, agradeço. Eu peço ao Senhor que acima de tudo nós tenhamos mais fé no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, nosso Senhor. E nos perdoe por todos os pecados que há e proteja todas as nossas famílias durante essa semana, na semana que vem também. E obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar parabéns, irmã Santa, amém? Parabéns a você. Muitos anos de vida,